todo tempo, nós temos o seu louvor nos nossos lábios. Vamos aplaudir ao Senhor. Nosso Deus. Na corte do Egito, ou na casa de Seba,
maravilhoso Deus. Somos santos, santificados em Cristo Jesus. Ele que é o nosso universo. Deus maravilhoso. Jesus Cristo, nosso bem maior. Te adoramos, Senhor. Que seas mi universo. Quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Presencia y tu poder se alimento. Oh Jesús es mi deseo.
Maravilhoso é o nosso Deus. Como é maravilhoso o nosso Jesus, aleluia! Aleluia! Ele é o nosso fôlego de vida. É Ele que nos dá força a cada manhã, quando o sol desponta. Oh, é somente por Ele. É a nossa força para levantarmos da cama cada manhã e enfrentarmos mais um dia. Vem dEle, vem no nosso Senhor Jesus, porque Ele é vitorioso. Ele se levantou contra a morte e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o maior inimigo. Oh, maravilhoso Jesus. E vem dele a nossa força para vencermos um outro inimigo que está aqui, ó, dentro de nós. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso demais. Esse é um grande e terrível inimigo, o nosso eu. Mas o nosso Deus é maravilhoso, esplendoroso. Aleluia. Sing with me, how great
and all will see how great is our God. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, muito mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, Senhor Jesus, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça dos Teus olhos, ó Deus, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, pelo lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença. Reconhecemos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, que nada temos sem Ti, Senhor. Tudo que temos vem de Ti, ó Deus. Precisamos diminuir, ó Pai. Eu não preciso ser reconhecido, não, Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças. Quanto? Como serafins, eu também, Senhor, eu também. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, eu sou
teus olhos me veem, Senhor. O lugar seguro, meu lugar. Só tua graça, Deus. E no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença, meu Pai. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Cerca de 100 mil pessoas fazem esta pergunta. Why don't you go to church? Por que você não vai à igreja? Why don't you become a Christian? Por que você não se torna um cristão? And the answer they gave was this. E a resposta que foi dada foi esta. Because if God is so loving, Porque se Deus é um Deus de amor, and if God is so kind, e se Deus é um Deus tão bondoso, why is there so much suffering? por que então existe tanto sofrimento? I don't want to be a part of God E eu não quero fazer parte de um Deus that has and allows so much suffering. que tem permitido tanto sofrimento. The sermon I want to share with you tonight is, why does God? O sermão que eu vou compartilhar com Allow so much vocês suffering. nesta noite é por que Deus permite sofrimento. Ladies and gentlemen, you and I constantly face suffering. Senhoras e senhores, eu e vocês Go with me constantemente to enfrentamos Job. sofrimento. Go with me to Job chapter 1. Vão comigo ao livro de Jó, no capítulo 1. When you talk to most Christian people about suffering, the first name that comes to their mind is Job. Quando você fala com qualquer cristão a respeito de sofrimento, o primeiro nome que vem à mente é Jó. He is known as the man that suffered probably more than any other apart from Jesus. Ele é conhecido como um homem de sofrimento como nenhum outro, a não ser Jesus. And brothers and sisters, I do not want to stand before you tonight and tell you that I know exactly why God allows suffering. E, amados irmãos, eu não estaria aqui com vocês se eu não pudesse saber exatamente por que Deus permite o sofrimento. But I do want to help you to understand. Mas eu quero ajudá-los a entender There are some great reasons, I believe, why God does. que há grandes razões que eu acredito por que Deus o faz. In Job chapter 1, we see that God's own testimony about Job E Jó, no capítulo 1, nós vemos o testemunho de Deus a respeito de Jó. that he was blameless. Just read verse 1, please, Pastor. Verso 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Now that sounds like a wonderful man, doesn't it? Isso parece um homem maravilhoso, não He parece? fears God. Ele teme a Deus. He is a righteous man. Ele é um homem He is a justo. wonderful husband and father. Ele é um grande marido e pai. It tells us he turned away from evil. A Bíblia nos diz que ele se desviava do mal. Now, if we were to stop right there, Agora, se nós parássemos aqui, we would say, this man probably never suffered at all. nós diríamos, este homem provavelmente nunca sofreu. What a wonderful testimony about this man. Que testemunho maravilhoso sobre este homem. In fact, verse 2 and 3 tells us about everything that he had. Em fato, o versículo 2 e 3 nos fala sobre tudo o que ele tinha. Go ahead, Pastor. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. He was the greatest of all men of the East. Ele era o maior de todos os homens God do had leste. blessed him with 7 sons, Deus havia dado a ele 7 3 filhos, daughters. 3 filhas. He blessed him with sheep and camel and oxen and donkeys. Deus o abençoou com ovelhas e camelos, bois e jumentos. This man had everything. Este homem tinha tudo. But then we come to the second part of the chapter.
Mas então vem a segunda parte do capítulo. And it begins in verse 13. E começa no verso 13. Now, we won't read that. I'll let you read it on your own at home, but let me summarize for you. Nós não vamos ler, você lê em sua casa, mas eu quero resumir isto para você. In the next few minutes in the life of this man Job, he finds out through 4 different messengers everything is gone. Nos próximos minutos na vida desse homem, ele vai descobrir através de 4 mensageiros que tudo que ele tinha se foi. It tells us in verse 14, a messenger came and said, all of your oxen are dead. Nos diz a Bíblia no verso 14 que o primeiro mensageiro veio e lhe disse: todos os seus bois estão mortos. Verse 16 tells us, and while that man is still speaking, another messenger comes to tell Job. E o verso 16 nos diz que enquanto aquele mensageiro ainda estava falando, chegou outro mensageiro para And dizer a said, Jó. Job, all of your sheep and all of your servants are gone. E ele disse: todas as tuas ovelhas e todos os seus servos se foram. And it tells us in verse 17 that while that man was still speaking, another man came and said to Job, E o verso 17 diz que enquanto a esse ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse a Jó: all of your camels and the rest of your servants are all gone. They're all dead. todos os seus camelos e todo o restante dos seus servos se foram, estão mortos. Verse 18 tells us that while that man was still speaking, another messenger comes. O verso 18 diz que enquanto ainda esse estava falando, outro mensageiro chegou. And he said, Job, your sons and your daughters are all dead. E ele disse: Jó, seus filhos e suas filhas A estão todos mighty wind mortos. came and they were all killed. Homem poderoso veio e todos eles estão mortos. Now, I don't know how much time has passed in this conversation here. Eu não sei quanto tempo passou durante esta conversa aqui. But imagine now if you are Job. Mas imagine agora que você é Jó. A messenger comes, and while they're speaking, a second messenger comes. Mensageiro chega e enquanto o outro está falando, o outro chega. And with each messenger, the news gets worse and worse and worse. E a cada mensageiro, as novidades vão se tornando piores e piores e piores. Until everything is gone. Até que tudo tenha se acabado. There is no longer sons, Não há mais filhos, no longer daughters. não há mais filhas, There's no longer camels or sheep, não há mais camelos ou no ovelhas, servants. não servos, Everything is gone. tudo se foi. That's suffering. Isto é sofrimento. Why? Por quê? Ladies and gentlemen, you and I are constantly faced with the reality of suffering. Senhores e senhoras, eu e você somos constantemente, temos que encarar constantemente And we o sofrimento em nossa vida. face this suffering on 3 different levels. Nós enfrentamos o sofrimento em 3 diferentes níveis. First, it's on a global scale. O global primeiro level. está numa escala global. You and I are constantly hearing of earthquakes in other parts of the world. Todos nós temos constantemente ouvido falar de terremotos em alguma parte do mundo. We hear of starvation where people are literally starving to death. Nós ouvimos falar de pessoas que estão morrendo de fome. We hear of terroristic acts all around the world. Nós ouvimos falar de atos terroristas ao redor de todo o mundo. And you and I have watched the suffering portrayed on our televisions. E todos nós temos visto na televisão o sofrimento ser demonstrado. Second, we are surrounded by suffering on a community level. Em segundo lugar, nós experimentamos o sofrimento num nível comunitário. It wasn't on this trip I just came back from Brazil, but the one prior to that. Não foi nesta viagem que eu acabei de voltar do Brasil, mas numa anterior a esta. I was in Rio de Janeiro, Eu estava no Rio de Janeiro and you'll remember this story. e você vai lembrar dessa A história. gunman walked into a school in Rio de Janeiro, Homem com armas entrou numa escola no Rio. and when he was done, a number of children lay dead on the floor. E quando ele terminou, um número de crianças estavam mortas no chão. And as the police surrounded him in the school building, E quando a polícia o cercou ali na escola, he was singing and laughing. ele estava cantando e rindo. And suddenly the whole world found out that in a school in Rio de Janeiro, E então, rapidamente, o mundo descobriu que numa escola no Rio de Janeiro, children were shot to death. crianças haviam sido atiradas até a morte. And the whole world asked the question, why? E o mundo inteiro perguntou por quê. Why the suffering? Por que esse sofrimento? We hear of blizzards, we hear of bombings,
We hear of 9/11 attacks. Nós ouvimos falar de All of those tempestades, de bombas, de ataque de 11 de setembro. Third, we have it on an individual level. E em terceiro lugar, nós experimentamos num nível individual. The loss of a loved one, É a perda de um ente querido, sickness, doença, broken relationships, relações quebradas, depression, depressão, loneliness, solidão, poverty, pobreza, rejection, rejeição, injustice, injustiça, persecution, perseguição, all on the local level. tudo no nível local, My pessoal. brothers and sisters, the harsh reality is this. Meus irmãos e irmãs, a dura realidade é essa. No human being can escape suffering. Nenhum ser humano pode escapar o sofrimento. That's not why I came here tonight to share with you. Não é o que eu vim mostrar aqui para vocês nessa I noite. came to share with you. O que eu vim compartilhar com vocês. No theologian, Nenhum teólogo, no philosopher, nenhum filósofo, no one has ever come up with an answer to the reason why. nenhum deles conseguiu chegar com uma resposta de porquê. But the Bible does teach us Mas a Bíblia nos ensina 4 thoughts to consider 4 pensamentos para on the considerar subject matter of suffering. no objeto do sofrimento. Before we study these, Antes de nós estudarmos isto, if we could just pause for a minute. se nós pudermos simplesmente fazer uma pausa por um And I'm minuto. going to ask Pastor Dilson to pray for me, E eu gostaria de pedir ao pastor Edilson que orasse por mim. that my thoughts might be his thoughts, Que os meus pensamentos possam ser os seus pensamentos. that my words might be his words. Que as minhas palavras possam ser as suas palavras. Let's pray together, please. Vamos orar. Pastor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar o pastor Santi na transmissão, Senhor, desta palavra, que seja a Tua palavra aos nossos corações, os Teus pensamentos, que são muito mais elevados que o do homem, ó Pai. No nome santo de Jesus, venha abençoar a mim também, Senhor, para que a tradução, Senhor, saia de acordo, Senhor, com a mensagem na sua integridade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amen. Thought number 1, Ok, pensamento número 1. there is human freedom. Existe liberdade humana. Ladies and gentlemen, suffering was never a part of God's plan. Irmãos, o sofrimento nunca fez parte do plano original de Deus. I do not believe that God's original plan included Eu suffering. nunca consigo imaginar que o plano original de Deus incluía o sofrimento. In Genesis chapter 1 and chapter 2, there was no suffering. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não havia sofrimento. In fact, we are told that Adam and Eve walked with God. They talked with God. They fellowshipped with God. Na verdade, nos é falado ali que Adão e Eva andavam com Deus, conversavam com Deus, caminhavam com Deus. There was no suffering. Não havia sofrimento, But then man rebelled against God. mas o homem se rebelou contra Deus. And suffering was introduced. E o sofrimento então foi introduzido. In fact, when God gave out to Adam and Eve and the serpent his punishment, E assim, quando Deus entregou a Adão, Eva e a serpente a sua punição, he introduced suffering to them. Ele introduz sofrimento para eles. He said to the devil, "You shall be cast to the ground, Ele disse à serpente: você deverá se rastejar ao chão, and the heel of the man e o calcanhar do homem will bruise your head." irá ferir a sua cabeça. Now, you and I know if you get hit hard and get a bruise, there is suffering. There is pain. Você sabe muito bem, se há ferimento, então há sofrimento. And then God said to Adam, Então Deus disse a Adão: "Because you have done this, porque você fez isso, your work will be made harder because of the thorns and thistles that have grown up." o teu trabalho agora se tornará muito mais difícil, porque agora os espinhos e abrolhos vão nascer. Have you ever worked where you've come in contact with thistles or thorns in a bush? Você já teve essa experiência de ter sua pele em contato com espinhos e essas ervas? It pricks your arm, doesn't it? And it hurts. Isto machuca o seu braço, não machuca? And then he said to the woman, E então ele disse à mulher: "And in childbirth, no momento do seu parto, you shall have great pain." você terá grande dor.
For you ladies here in the audience who have given birth to children, Para vocês, irmãs, que aqui na audiência, que já deram à luz a filhos, there's pain. você sabe que foi doloroso. Men don't know that. Homem não sabe disso. They think y'all are fooling around. Eles pensam que vocês só estão exagerando. They think y'all just want sympathy. Eles acham que vocês só querem atenção. Imagine if one man had to give birth one time. Imagine se um homem fosse dar à luz em alguma Yeah, vez. she just said it, they'd all die. E ela disse, acabou de dizer, todos morreriam. But notice how God introduced pain and suffering after sin. Mas observe como Deus introduz o sofrimento como punição após o pecado. But now listen, it tells us in Revelation chapter 21 that when Jesus sets up his new kingdom, new heaven and earth, there will be no more suffering. Mas preste atenção que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que quando Jesus estabelecer o seu reino na terra, não haverá mais sofrimento. In fact, the Word of God says, no more pain, no more sorrow, no more hunger, no more tears. Those things have all passed away. De fato, a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome. Todos os sofrimentos terão cessado. And so we know, ladies and gentlemen, that while it was not God's original plan for man to suffer, that suffering will end with the establishment of the new heaven and new earth with Jesus. E assim nós sabemos pelas luzes das Escrituras que, ainda que isso não fazia parte do plano original de Deus, o sofrimento, todo sofrimento terá um fim com o estabelecimento do reino de Jesus. And so I want you to listen to me now. E assim eu quero que você me escute agora. So we could rightly say that suffering is the result of sin. E assim nós podemos acertadamente dizer que o sofrimento é diretamente resultado do pecado. Then the question needs to be asked. E a pergunta que precisa ser feita: Why did God allow sin to enter the world? então, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Why did God allow that? Por que Deus permitiu isso? I think the answer is simple. E eu creio que a resposta é simples: Love. amor. You heard me correctly. Você me ouviu corretamente. Love. Amor. God loves me and you so deeply. Deus amou a você e a mim tão profundamente He desires for us that we have free will. que Ele desejou para nós que tivéssemos livre arbítrio. We can only show forth our true love for Him through our free will. Nós só podemos verdadeiramente revelar o nosso amor por Ele através do livre-arbítrio. For you see, beloved, love that is forced is not love at all. Porque vocês percebem, meus amados, que amor que é forçado não é amor de jeito nenhum. God gave us a choice. Deus nos deu uma escolha. And we chose and we continue to choose to sin. E nós escolhemos e continuamos a escolher pecar. And the result is suffering. E o resultado é sofrimento. Suffering of sin. Sofrimento do pecado. 3 categories. Number 1, 3 categorias. my sin, O meu pecado. the sin of self. O pecado da mesma pessoa. Ladies and gentlemen, if I violate one of God's physical laws, I will suffer. Irmãos e irmãs, se eu violar uma das leis físicas de Deus, eu irei sofrer. If I have a fire here, Se eu tivesse um fogo aqui, God's physical law says that if I put my hand in that fire, I'm going to get burned and I will suffer. a lei física de Deus me diz que se eu puser a minha mão naquela fogueira, eu irei queimar a minha mão e experimentar o sofrimento. Now, I can choose to do that. Eu posso escolher fazer isto. You and I can choose to violate God's physical laws, Eu e você podemos escolher violar as leis físicas de Deus. and it will lead to suffering. E irá nos levar ao sofrimento. If I violate one of God's moral laws, Se eu violar alguma das leis morais de Deus, if I drink a great amount of alcohol and then choose to drive my car, e se eu tomar uma certa dose de álcool e resolver dirigir o meu carro, and I have an accident and I severely injure my body, e eu sofrer um acidente e me machucar severamente,
and I suffer because of that, it is because I have violated God's moral law. O meu sofrimento neste caso é porque eu violei uma lei moral de Deus. Because I have driven the car intoxicated, Porque eu dirigi um carro embriagado. and the suffering is because I chose to do that. E o sofrimento é porque eu escolhi fazer isto. Now, if I choose to violate one of God's spiritual laws, Agora, se eu escolher violar uma das leis espirituais de Deus, He cannot bless me. Ele não pode me abençoar. And I will suffer because I get out of God's will. E eu vou sofrer porque eu saí da vontade de Deus. So there's a lot of suffering that we experience in our lives because of us. Assim, existe tanto de sofrimentos que nós experimentamos por causa de nós mesmos, Because of the choices we make. por causa das escolhas que nós Now, fizemos. if that's the first category, number 2 is the sin of others. Mas esta é a primeira categoria. A segunda categoria é por causa do pecado dos outros. They tell us, ladies and gentlemen, that 95% of the suffering in our lives is because of the sin of someone else. Nos dizem, meus irmãos, que 95% dos sofrimentos na nossa vida, na verdade, são procedentes do pecado que está na vida dos outros. Murder, Assassinato, abuse, abuso, a spouse who chooses to leave, uma esposa, um cônjuge que decide sair, a child who decides to go with the world, um filho que resolve sair no mundo, people who hold unforgiveness in their heart against us. pessoas que retêm a falta de perdão nos seus corações contra nós. When I preached this message a few weeks ago in my church, Quando eu preguei esta mensagem algumas semanas atrás na minha igreja, I got a call very late the night before. eu tive uma chamada telefônica bem tarde depois. And the voice on the phone said this, E a voz no telefone dizia: Pastor Andy, who is a member of my church, Pastor Andy, que é membro da nossa igreja. Andy is 22 years of age. Andy tem 22 anos de idade. Two of Andy's friends were walking the streets of Fort Lauderdale. Dois amigos de Andy foram andar nas ruas em Fort Lauderdale. A group of young men drove up beside them. E um grupo de jovens atropelou-os. And they shot them dead. Ou melhor, passou por eles e atiraram neles. They murdered the first young man in front of the building. Eles mataram o primeiro homem na frente do prédio. The second young man ran down the alleyway. O segundo jovem correu em outro caminho. They followed him down the alleyway and shot him Eles dead. o seguiram naquele outro caminho e atiraram nele. And two young men in their early 20s died E dois jovens nos seus 20 e poucos anos morreram because of the sins of others. por causa do pecado de outros. But what about their mothers? E a respeito de suas mães What about their fathers? e os seus pais What about their brothers and e sisters? seus irmãos e irmãs What about their friends like Andy? e seus amigos como Andy. He sat in church that whole day and cried and cried. And Eles sentaram na igreja o dia inteiro e choraram e choraram e choraram. the sin of others O pecado de outros causes suffering in our lives. causa sofrimento em nossas vidas. Third, Terceiro, the sin of a fallen world. o pecado de um mundo caído. This world is evil. Este mundo é maligno. This world does not care about you. Este mundo não se preocupa sobre você. They do not care for you. Eles não se preocupam por você. And if the world had its choice, E se o mundo tiver sua chance, sua escolha, they would kill every Christian walking the streets. eles irão matar cada cristão que estiver andando nas Now, beloved, that ruas. should not surprise us. Mas isso não deveria nos surpreender. It was Jesus himself who said, Foi o próprio Jesus quem disse: they're going to hate you because they first hated me. eles irão odiar você, porque primeiro eles odiaram a mim. And so I want us to understand this suffering. Suffering comes because of human freedom. E eu quero que você entenda que o sofrimento vem por causa da liberdade humana. Humans who make choices, Humanos que fizeram escolhas. the choices I make that can cause suffering, As escolhas que eu fiz e que podem me causar the choices sofrimento. that others make that can cause suffering in my life, As escolhas que outras pessoas fizeram e que causam sofrimento the na minha vida. choices of a fallen world. As escolhas de um mundo caído. The second truth I want us to understand from the Word of God
A segunda verdade que eu quero que entendamos a partir da palavra de Deus, The first is human freedom. a primeira é liberdade humana. The second is this: A segunda é esta: God works through our suffering. Deus trabalha através do nosso sofrimento. God uses suffering to draw men and women and young people to Jesus Christ. Deus usa sofrimento para conduzir pessoas, homens, mulheres, jovens, para a presença de Jesus. The great Christian author C.S. Lewis wrote a book called The Problem of Pain. O grande escritor cristão C.S. Lewis escreveu um livro chamado O Problema da Dor. And he writes this: E ele escreveu isto: God whispers to us in our pleasure. Deus sussurra para nós no nosso prazer. God speaks to us in our conscience. Ele fala conosco na nossa consciência. But God shouts to us in our pain. Mas Deus grita a nós no nosso sofrimento. Her name is Jody. Again? Her name is Jody. Seu nome é Jody. She is 44 years of age. Simplesmente 42 anos de idade. Over the last year, she has lost 100 pounds. E no último ano ela perdeu 100 libras. She is very near death. Ela está próxima da morte. And the doctors tell her and her husband and her 2 children, we have no idea why. E o médico chega para o seu esposo e filhos e diz: e nós não temos a mínima ideia por quê. Jody has been to every major hospital in the United States. Judy foi para todos os maiores hospitais nos Estados Unidos. Jody is married to a wonderful man. Ela é casada com um homem maravilhoso. They have 2 small children. Tem 2 crianças pequenas. And in my last church, I was always trying to reach out to Jody. E na minha igreja anterior eu estava sempre tentando alcançar Judy. And Jody and her husband would always allow about once a year the 2 children to come to church. E ela e seu esposo permitiam de vez em quando que suas 2 crianças viessem à igreja. But their own testimony was, we're too busy to go to church. Mas o seu próprio testemunho era de que eles sempre estavam muito ocupados para ir à igreja. And we don't really want to be a part of Jesus at all. E nós realmente não queremos muito nos envolver com Listen, Jesus. we have our jobs, Nós temos nosso trabalho, we have our children, nossas crianças, we have our house. temos nossa casa. Life is good for us. A vida é boa para nós. We're both going to work very hard for the next 10 years. Nós ambos vamos trabalhar muito duro nos Then we próximos will 10 retire. anos. E então vamos nos We will go to aposentar. Disney World and Sea World and life will be good. E então vamos visitar a Disneylândia, o SeaWorld e a vida é boa. Jody is now in a hospital, Jody está agora num hospital. and unless God undertakes, Jody will die. E ao menos que Deus intervenha, ela irá morrer. But I got an email from Jody just the other day. Mas eu recebi um e-mail dela outro dia. She said, Pastor Sandy and Claudia, the greatest thing has happened. E ela disse: Pastor Santi e Cláudia, a maior coisa aconteceu na minha vida. She said, I found Jesus Christ as my Savior. Ela disse: eu encontrei Jesus como meu Salvador. She said, I was laying in this hospital room. Ela disse: eu estava deitada nesse quarto de hospital. And she said, I looked up and I cried out to Jesus. E então eu comecei a clamar por Jesus. Jesus, don't forget me Jesus, não se esqueça de mim, the way that I have forgotten you. da maneira como eu me esqueci de ti. And she said, Jesus came to her E ela disse que Jesus veio a ela and said to her, e disse a ela: Lo, I am with you always. eu estarei com você sempre. She said she surrendered to Jesus. E ela então se rende ao Senhor Jesus. And she told her husband about that. E ela falou ao seu marido sobre isso. And he said, You're not going to believe this. Ela disse: você não vai acreditar nisso. He said, Last night at our house, Na noite passada em nossa casa, he said, I was crying out to God. eu estava clamando a Deus. I don't understand all this, Lord. E eu não entendo tudo isso. I don't understand why my wife is so sick. Eu não entendo por que a minha My mulher wife is está going tão, to die, God, tão and you don't doente. seem to understand. E eu disse: Deus, a minha mulher vai morrer e eu não consigo entender por And quê. while Jody was praying in a hospital room in another state, E enquanto a Jody estava orando no seu quarto em outro lugar, Philip got on his knees in his house and said, Lord, I give it all to you.
No mesmo momento, Filipe estava caindo de joelhos na sua casa e dizendo: Senhor, eu entrego tudo a ti. Jesus, come into my heart. Jesus, entra no Save meu my coração. Salva minha alma. Jesus, live in me. Senhor, viva em mim. One man over here, E um homem ali, his wife in another state. e a mulher em And outro God estado. used the suffering to draw them both to Jesus E o Christ. Senhor usa o sofrimento para guiar ambos a Jesus Cristo. And Jody has started putting on weight. E Jody já começou a recuperar peso. And Jody is starting to improve. E ela está começando a melhorar. And the doctors are now saying, Jody, where we gave you no chance. E eles haviam dito para, os médicos haviam dito para Jody: nós não If te things damos keep chance alguma. improving, I'm sorry, come again. if things keep improving, Se você continuar melhorando, one day you'll be able to be home with your husband and your children. um dia você estará de volta em sua casa com seu esposo e And filho. then she said this, Pastor, E então ela disse isso: I pastor, remembered all those times you talked to me and my husband about Jesus. eu me lembro de todas as vezes que você falou a mim e ao meu marido sobre And we Jesus. said no. E nós dissemos não. We don't have time. Nós não temos tempo. She said, thank you, Pastor, that you never gave up on us. Obrigado, pastor, porque você nunca desistiu de And nós. now, through our suffering, E agora, através do nosso sofrimento, we have come to Jesus. nós viemos a Cristo. Amen? Amém? Brothers and sisters, you ought to be clapping and cheering for Jesus. Irmãos e irmãs, vocês deviam estar aplaudindo a Jesus. Now listen to me. There are some people who will only come to Jesus as he allows suffering in their lives. Agora me escute, existem pessoas que só virão a Jesus quando o sofrimento tocar suas vidas. You may know someone like that tonight. Você deve conhecer alguém assim nessa noite. You've watched them suffer. Você os assistiu, você os viu You've sofrendo. watched them struggle. Você viu eles passando por problemas. And you know it's Jesus calling out to them. E você viu que é Jesus os chamando para Ele. Ladies and gentlemen, Queridos, queridas, there is a suffering that will bring people to Jesus Christ. há sofrimentos que vão trazer pessoas a Cristo. They will come no other way. Eles não viriam de outra maneira. How does God work through suffering? Como Deus trabalha através do sofrimento, He draws people to his son, Jesus Christ. Ele os atrai através do sofrimento até Jesus. But what seu about Filho. those of us who are Christians? E sobre nós que somos cristãos? Number two, God uses suffering to bring about Christian maturity. Deus usa o sofrimento para trazer ao cristão maturidade. You know, there are some people who will not read their Bibles until they suffer. Você sabe que existe algumas pessoas que não irão ler suas Bíblias até que sofram? There are some Christians who will not pray until they suffer. Existem alguns cristãos que não irão orar até que sofram. In 30 years, I've been amazed at how righteous people get when they start to suffer. E em 30 anos eu sempre fico maravilhado de quão justas as pessoas se tornam quando elas sofrem. Suddenly, they never miss church. Elas de repente não They faltam mais never miss culto. prayer meeting. Elas nunca mais faltam They're cultos de reading their oração. Bibles. Elas passam a ser They're leitoras da serving the Bíblia. Lord Elas servem ao Senhor because there was suffering. porque elas estão sofrendo. In fact, in Hebrews chapter 12, verses 10 and 11, De fato, Hebreus capítulo 12, listen to these words, please. Discipline is for a short time, a disciplina é por um período curto de tempo, but he disciplines us for our own good, mas ele nos disciplina para o nosso próprio bem, that we may share his holiness. de maneira que nós possamos compartilhar da sua santidade. All discipline for the moment seems not to be real joyful, Toda disciplina, no momento, não parece ser razão de alegria, but it seems sorrowful. mas parece dolorosa. Yet to those who have been trained by it, Mas ainda aqueles pelos quais foram treinados por isto, afterward, depois it yields the peaceful fruit of righteousness. irá gerar o fruto da paz e da justiça. My Christian brothers and sisters, listen to me. Meus irmãos cristãos, It is God's deepest, intimate desire é o desejo mais profundo de Deus that you and I be holy, que eu e você sejamos santos that we yield the fruit of e righteousness. que venhamos a produzir o fruto da justiça. The great Christian author of the Christian and Missionary Alliance, A.W. Tozer, O grande escritor, autor da Aliança Cristã e Missionária, A.W. Tozer, wrote these words: escreveu estas palavras: God is not interested in your happiness, Deus não está interessado em sua felicidade,
but he is committed to your holiness. mas ele está comprometido com a tua Somehow santidade. we have allowed this teaching to come into the church that God wants us all to be happy. De alguma maneira, nós acabamos permitindo que esse tipo de ensino viesse para a igreja, de que Deus está interessado em que todos sejamos alegres. God wants us to be holy. Deus quer que nós sejamos santos. In fact, in 1 Peter we read this. E, de fato, em 1 Pedro nós lemos isto. Because I am holy, you be holy. Porque eu sou santo, você será And santo. sometimes God has to bring suffering into the Christian life E algumas vezes Deus tem que trazer o sofrimento na vida cristã. before we even open our Bibles, Muito antes de nós abrirmos nossas before we even Bíblias. pray, Antes de nós orarmos. before we obey Him, Antes de nós before we obedecermos. serve Him. Antes de nós o servirmos. But God says, Mas Deus diz, I love you so much, eu amo você I demais. will allow the suffering Eu vou permitir o so sofrimento. that it will yield the fruit of righteousness. Desta maneira você irá produzir o fruto da Brothers justiça. and sisters, I want a God who loves me that much. Irmãos e irmãs, eu quero um Deus que me ame desse jeito. But He has to do it with His own children. Mas ele tem que fazer isso com seus próprios filhos. Let me pause right there. Deixe-me dar uma pausa aqui. That person you know who has been struggling with Jesus, Aquela pessoa que você conhece, que tem estado lutando com Jesus. please pray. Por favor, ore. Please pray whatever it takes to bring them to Christ. Por favor, ore o que seja necessário para trazê-lo a Cristo. Please. Por favor. Dear Christian, hear me. Querido cristão, me escute. Perhaps you're here Talvez você esteja aqui and you have been feeling the tug of God on your heart e você tem sentido o toque de Jesus no seu to coração, walk closer with Him, o atraindo para mais to próximo walk dele, deeper in your relationship with Him. para ter uma relação mais profunda com ele. And you've been saying no. E você tem dito não. Please, Por favor, please, por favor, surrender. se renda, Surrender. se renda. If God uses suffering to bring people to a saving knowledge of Jesus, Se Deus usa o sofrimento para trazer pessoas ao conhecimento salvador de Jesus, and if God uses suffering to bring us to Christian maturity, e se Deus usa o sofrimento para trazer nós cristãos à maturidade, the third thing I want to share with you is this. a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é isto. God will use suffering to bring about His good purposes for life. Deus irá usar o sofrimento para trazer o seu bom propósito para a Do you vida. remember Joseph in the Old Testament? Você se lembra de José no Velho Testamento? He had all those brothers, Ele tem todos aqueles irmãos and they did not like him que não gostam dele, because his daddy gave him a coat that was very colorful, porque o seu pai lhe deu uma túnica que era muito colorida, and so their desire was to kill him. e o desejo deles era matá-lo. Now, they did not want to take his life with their own hands, and so remember, they put him in a big hole. Mas eles, na verdade, não queriam fazer isso com suas próprias mãos, por isso eles o colocaram naquele buraco. And they came and they found Joseph. Então eles vieram e encontraram José. And remember, they took him and made him later he becomes a leader. E você deve se lembrar que depois, mais tarde, ele vem se tornar um líder. But he suffered greatly along the way. Mas ele sofre grandemente durante esse período. But God's purpose Mas o propósito de Deus was to bless him era abençoá-lo, as no other person had been blessed. como nenhuma outra pessoa havia sido abençoada. That leads me to the third point I want to share with you. E isto me leva para o terceiro ponto que eu quero compartilhar The com você. Bible teaches us all about freedom, human freedom, A Bíblia nos ensina tudo sobre a liberdade humana. the suffering that comes through my own sin, O sofrimento que vem por causa do meu próprio pecado. the suffering that comes through another person's sin, O sofrimento que vem por causa do pecado de outros. the suffering that comes through a world that is lost and dying. O sofrimento que vem por causa do pecado de um mundo que é So, perdido. human freedom, point number one. Point number two, O primeiro, God uses liberdade. this suffering O segundo é Deus usa esse sofrimento to draw people to Jesus Christ, para guiar pessoas até Jesus, to draw us to Christian maturity, para nos levar à maturidade cristã
and to bring about his good purpose. e para nos trazer o seu bom propósito. Point number 3. Ponto número 3. God more than compensates for our suffering. Deus mais do que nos compensa pelos nossos sofrimentos. Job lost it all. Jó perdeu tudo. We saw that in chapter 1. Nós vemos isso no capítulo 1. Messenger came. O mensageiro chega, Your sheep are all dead. suas ovelhas todas mortas. Messenger came. O mensageiro chega, Your camels and servants are all dead. todos os camelos e teus servos estão mortos. Messenger came. O mensageiro chega, Your children are all dead. todos os teus filhos estão mortos. How did God compensate? Como Deus compensa? Now I'm going to ask you to do something here. Eu quero te pedir que você faça uma coisa aqui. Who has a Bible? Who has a Bible? Quem tem uma Bíblia? Portuguese Bible. You Uma have one, Bíblia em brother? português. Okay. You turn to Job chapter 1, please, brother, if you Você, would. por favor, abra em I Jó. want the rest of you to turn to Job 42. Eu quero que os outros abram em Jó 42. My dear brother, in just a minute, I'm going to have you stand and read something, okay? If you find Psalms, go back to the left and you'll find Job. Se você encontrou os Salmos, vá um pouquinho para a esquerda e você tem Jó. They're neighbors. Eles são vizinhos. Just like that crazy Italian that is your neighbor, Assim como aquele seu vizinho doido italiano, well, Job is the Psalms neighbor. assim Jó é vizinho And my dear de brother, in Salmos. just a minute, I want you to stand and read for me Job 1, verses 2 and 3. Meu irmão, quero que você fique, por favor, em And pé e leia, brother, por just a favor, minute. Jó Brother, capítulo just a minute. 1. Just a minute. Just a minute. Só um minuto. Brother, I want us to turn to Job 42, and I want us to find verse 11 and following. Job 42, verse 11 and following. E os demais em Jó 42, verse 11. Yeah, verse 11 and following. Okay? Brother, please, as loudly as you can. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. 7,000 sheep, 5,000 camels, 7.000 ovelhas, camelos, 500 oxen, 500 juntas de bois, 500 donkeys, 500 jumentos, 7 sons and 3 daughters. 7 filhos e 3 filhas. Listen to Pastor Adilson as he reads to you verses 11, 12, and 13 of Escute Job o pastor 42. Edilson enquanto ele lê o capítulo 42, 11 em diante. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, a terceira a de Queren-Hapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. God doubled everything he had. Deus dobrou tudo o que ele tinha. From chapter 1 to chapter 42, Do capítulo 1 para o capítulo God 42, doubled it. Deus dobrou isto. But there's something else God did. Mas há algo a mais que Deus fez. Now, this third point I said to you is E o terceiro ponto que eu disse a você é: God more than compensates for our suffering. Deus mais do que recompensa-nos pelos nossos sofrimentos. Would you look with me, please, at verse number 5 of Job chapter 42? Você pode, por favor, ver comigo no verso 5 do capítulo 42 de Jó. Would you read verse 5 again, please? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Did you see it? Você viu isto? Through this suffering, Através desse sofrimento. he said, before this suffering, I heard you with my ear.
Ele disse: antes desse sofrimento, Through eu the te suffering. ouvi através dos meus ouvidos. Through the suffering, Mas através do sofrimento, I have seen you with my eye. eu tenho te visto com os meus próprios olhos. I told you that God uses suffering to bring about Christian maturity. Eu lhe disse que Deus usa o sofrimento para trazer o cristão à maturidade. In Job's life, Na vida de Jó, he went from simply hearing God ele foi de simplesmente ouvir a Deus to seeing God em ver a Deus through his suffering. através do seu sofrimento. What about us? E sobre nós? Write down in your notes, please, Romans chapter 8, Por favor, escreva aí nas suas anotações Romanos capítulo 8, verse 18. verso 18. I consider that our present sufferings Eu considero que os nossos presentes sofrimentos are not worth comparing não são dignos de serem comparados with the glory that will be revealed to us. com a glória que será revelada a nós. God is going to allow our eye to see. Deus irá permitir que os nossos olhos o vejam. But he said this present suffering does not even compare to that. Mas ele disse, mas esse presente sofrimento nem sequer se compara a isto. Romans 8, verse 18 is that verse. Romanos 8, verso 18, é este The verso. second verse I want you to write down is 2 Corinthians chapter 4, O segundo verso que eu quero que você anote é 2 Coríntios, capítulo 4, verse 17. verso 17. It says this, Diz assim, for our light and momentary troubles porque os nossos problemas leves e momentâneos are achieving for us an eternal glory estão trazendo sobre nós uma eterna glória that far outweighs all of our troubles. que simplesmente ultrapassa todos os nossos problemas. Brothers and sisters, next week I'll be presenting a message entitled, Is This All There Is? Irmãos, na próxima semana eu estarei apresentando uma mensagem que tem como título É tudo isso que há? Is this all there is to life, what we see? É tudo isso que há nesta vida que nós vemos? Because if it is, Porque se é, it's certainly not very enjoyable. então certamente não é uma vida muito agradável. But I'm going to make a statement now. Mas eu quero fazer uma And declaração if you agora. agree with the statement, Se você concordar when com the essa translation declaração, is done, I want you to scream and shout to Jesus as loudly as you can. quando a tradução for feita, eu quero que você louve a Deus, grite ao Senhor. Because the Bible tells us, Porque a Bíblia nos diz, eye has not seen, olhos não viram, ear has not heard, ouvidos não all ouviram. that God has prepared for those who love him. Tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Are you looking forward to heaven? Amém. No? Você está procurando pelo céu? No? Não? Close your eyes for just a minute. Feche seus olhos por um minuto. Picture heaven. Tente imaginar o céu. The walls that are made out of the beautiful stones, rubies, emerald, diamonds. As paredes que são feitas de pedras preciosas, rubis, diamantes. Notice in your mind there's a throne. Na sua mente, imagine que há um trono. And seated upon the throne is God, E naquele trono está Deus. the God of all creation, Deus de toda a the God criação. of all the O universe, Deus de todo o universo. the God who loves you with an everlasting O love. Deus que te ama com um amor eterno. And look to the right side of God. E olhe para o lado direito de Deus. There stands Ali Jesus. está Jesus. He is not dead, he is Ele alive. não está morto. And Ele is está alive vivo. forevermore. Ele está vivo para sempre. And one day he's going to say to you, E um dia ele irá dizer a você: Adilson, welcome. Edilson, bem-vindo. Enter into your eternal rest. Entre em seu descanso Be eterno. with me, Adilson, forever and ever and ever and Esteja ever. comigo, Edilson, para sempre, sempre, sempre. And notice all around the throne there are angels. E agora imagine que ao redor do trono estão And os the angels anjos. are singing, Holy, E holy, os anjos cantam: holy Santo, Santo, is the Lord God Santo. Almighty. É o Senhor Todo-Poderoso. And notice the 24 elders that are E there. agora imagine aqueles 24 anciãos. The 12
12 leaders of the tribes of Israel, Os 12 líderes das the tribos de 12 Israel, apostles, os 12 apóstolos. and they are there saying to you, E eles estão ali dizendo para você: we presented the gospel to you. nós apresentamos o We evangelho told para you about você. Jesus Nós Christ, falamos a who respeito de was, Jesus, and is, que era, and is to que é come. e que há de vir. Now open your eyes. Agora abra os seus olhos. Eye has not seen, Olhos não viram, ear has not heard, ouvidos não all ouviram. that God has prepared for those who love Him. Tudo o que Deus tem preparado para This aqueles is que o not amam. the end, beloved. É assim que isto irá This is terminar, not all amados. that there is. Isto não é tudo o que há. With the Lord Jesus Christ, the very best is yet to come. Porque com o Senhor Jesus, o melhor ainda está por vir. Would you say amen? Você pode dizer amém? I watched my mother's body decay with cancer. Eu pude ver o corpo da minha mãe se decompor pelo câncer. She went from a weight of 120 pounds to 42 pounds. E ela foi de 120 pounds para 60 pounds. I watched her suffer. Eu a vi sofrendo. I suffered. Eu sofri. But you know what? Mas você sabe, She's with Jesus. ela está com Jesus. No, you must not heard me. Ela não pode me escutar. She's with Jesus. Ela está com Jesus. She has seen Jesus. Ela viu Jesus. She has talked to Jesus. Ela está falando She has com walked Jesus. with Jesus. Ela tem andado com And Jesus. she has seen some of your loved ones. E ela tem imaginado vocês. And they're celebrating. E estão adorando a Because, Deus. beloved, there's no more pain. Mas, queridos, não No há more mais suffering. sofrimento, não mais No more sofrimento, hunger. não há mais No more fome, thirst. não No há more mais cancer. sede, não It is câncer. gone. Acabou. He more than compensates Ele mais do que recompensa for our suffering. pelo nosso sofrimento. But there's one final thing I want you to learn. Mas há algo final que eu quero que você aprenda. And to me, this is the very best. E este para mim é o melhor. I do understand about human freedom. Eu entendo a respeito de liberdade humana. I do. Sim. I've sat with wives whose husbands have left them for another woman. Eu já sentei com mulheres que seus maridos a deixaram para ir com outra mulher. I've sat with husbands who have had to bury their wives. Eu já sentei com homens que tiveram que enterrar suas esposas. I've talked to children whose parents have thrown them out to the streets. Eu já falei com filhos que os colocaram para fora nas ruas. I've seen it. Eu os vi. You've seen it. Você os viu. You and I know, don't we? Eu e você sabemos, não é mesmo? When we sin against God, Quando nós pecamos contra Deus, we know we're going to suffer. nós sabemos o que é sofrimento. We know that. Nós sabemos disto. And the sin of others, E o pecado de outros, we know we're going to suffer because of them. nós sabemos que sofremos por causa deles. Human freedom. Liberdade humana. I do understand God works through suffering. Eu entendo que Deus trabalha através do sofrimento. I understand that. Eu entendo isto. And I understand that God more than compensates for our suffering. E eu entendo que Deus nos mais do que recompensa pelo nosso sofrimento. But this last point, Mas este último ponto it touches my heart toca o meu coração, like no other point. como nenhum outro ponto. And here it is. Escute isto. God knows about suffering. Deus sabe sobre o sofrimento. God is not removed from suffering. Deus não está imune ao sofrimento. There's twice in the Word of God where it speaks of Jesus crying. É 2 vezes nas Escrituras falando sobre Jesus chorando. The first A primeira, is because of the death of his friend. por causa da morte do seu irmão, do seu amigo. And the Bible tells us Jesus saw the grief of the family. E a Bíblia diz que Jesus viu o sofrimento, o luto da família. And he wept. E ele chorou. The second, A segunda, he stood overlooking the city. ele estava olhando a cidade. He saw the rejection of the people. E ele viu a rejeição das pessoas. They didn't want Jesus. Eles não queriam Jesus. And Jesus cried. E Jesus chorou. He cried. Ele chorou. In Hebrews chapter 2 and verse 9,
Em Hebreus capítulo 2, verso 9. It says, "But we see Jesus, Diz ali, mas nós vimos Jesus, now crowned with glory and honor, agora coroado com honra e glória, because he suffered death, porque ele sofreu a so morte. that by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, Jesus might taste death for everyone." Jesus pode experimentar a morte no nosso You lugar. and I are part of that everyone. Você e eu fazemos parte daquela morte. He tasted your death. Ele experimentou a sua morte. He tasted mine. Ele experimentou a minha. In Hebrews chapter 2 and verse 18, we read these words. Em Hebreus capítulo 2, verso 18, nós lemos isto. Because he himself suffered when he was tempted, Porque ele mesmo sofreu enquanto era tentado. he is able to help those who are being tempted. Ele é capaz de socorrer aqueles que são tentados. I don't know if you know what a playlet is. I don't even know if there's a Portuguese word, playlet, P-L-A-Y-L-E-T. Playlet. Eu não sei se você sabe o que playlet é. This is audience participation. It's kind of like a skit. It's like a play. É uma espécie de esquete, uma brincadeira. A man by the name of John McNeill wrote a play. Um homem chamado John McNeill escreveu uma peça. It was entitled The Long Silence. Era escrito O Silêncio Longo. I want to try to take it slowly so that you can catch this and hear this. Eu vou tentar fazer isso bem devagar para que você possa pegar isso. It says at the end of time, billions of people were seated on a great plain before God's throne. É dito que no final dos tempos, bilhões de pessoas estarão sentadas numa grande planície diante do trono de Deus. Most shrank back from the brilliant light before them. Muitos irão se encolher diante da sua luz brilhante. But some groups that were near the front began to talk. They were very angry. Mas alguns dos grupos que estarão à frente começarão a falar bastante nervosamente. Can God judge us? Pode Deus nos julgar? How can he know about suffering? Como pode ele saber sobre o sofrimento? These words were spoken by a young Jewish girl. Estas palavras foram faladas por uma jovem judia Who had spent a number of years in a German concentration camp. que gastou vários anos num campo de concentração alemão. She said, "We endured terror, beatings, torture, death." Ela disse: nós sofremos terror, surras, torturas, morte. In another group off to this side, there was a young African American boy, E no outro lado estará ali um jovem negro. and he pulled open his shirt, showing a rope burn, and he said, "My only crime was being black." E ele irá rasgar a sua camisa e mostrar a marca do pescoço da forca. In another group over to this side, there was a young girl who was pregnant, E no outro lado estará uma jovem que estava grávida. and she cried out, "Why should I suffer? E ela dirá: por que deveria eu sofrer? It wasn't my fault, I was raped." Não foi a minha culpa, eu fui estuprada. And it says, one by one, each of these groups began to criticize God. E então o texto diz que um após outro desses grupos começaram a criticar Deus. Each had a complaint against God for the evil and suffering he had permitted in this E world. cada um tinha uma reclamação contra Deus por causa do mal e do sofrimento que eles experimentaram no mundo. And they said, how lucky God is to live in heaven. Eles disseram quão sortudo é Deus de viver no céu. It's all sweetness and all light. É tudo doce e luminoso. There is no weeping or fear, Não há sofrimento ou no hunger temor. or hatred. Não há fome ou ódio. So what does God know about our suffering? Então o que esse Deus entende sobre o nosso sofrimento? Because God leads a sheltered life in heaven. Porque Deus vive uma vida protegida no céu. And so each of the groups surrounding there chose one leader to go and speak to God. E então esses grupos escolheram um líder para falar com Deus. And so the Jews selected a leader, the Negroes selected a leader, a person from Hiroshima, where they dropped the atomic bomb, chose a leader. E assim os judeus escolheram um líder, os negros escolheram um líder, um grupo das pessoas de Hiroshima escolheram
um líder. And so in this play, they all got together and they began to talk. E assim, nesta peça, todos eles se encontram e começam a conversar. They said, before God can be qualified as our judge, E eles dizem, antes que Deus possa ser qualificado como nosso juiz, he must suffer like we suffer. ele precisa sofrer como nós sofremos. And so their decision was that God should be sentenced. E então eles chegaram à decisão de que Deus deveria ser sentenciado. Your sentence is God. E a sua sentença é: You have to live on earth as a man. você tem que viver na terra como homem. And here's what you need to do, God. E é aqui o que nós queremos que você faça, Deus. You need to be born a Jew. Nós queremos que você nasça como um judeu. You need to be born out of wedlock. Você precisa nascer de um relacionamento estranho, diferente. And you must have a work that is so difficult that even your family is going to think that you're out of your mind. E você deverá trabalhar de uma maneira tão difícil que a sua própria família começa a pensar que você tem problema na sua And not cabeça. only that, E não somente isso. you've got to be betrayed by your closest friends. Você terá que ser traído pelos seus amigos mais You próximos. must have false charges brought against you. Você terá que receber falsas acusações trazidas contra And você. you must be put on trial by a prejudiced jury and a cowardly E judge. você terá que ser trazido em julgamento contra pessoas preconceituosas e um juiz covarde. And after all that, God, E depois de tudo isso, Deus, then you must be tortured. você deverá ser torturado. And at last, E finalmente, you must die. você deve morrer. All alone. Todos. No friends. Nenhum amigo. Nobody there. Ninguém lá. You've got to die all alone. Você terá que morrer sozinho. As each leader told their part of the punishment, E à medida que cada líder falou a sua parte da sentença de Deus, people began to applaud. as pessoas começaram a aplaudir. Yes, Sim, yes. sim. But when they finished the last sentence, E quando eles terminaram a última sentença, you must die all alone. você deve morrer sozinho. Suddenly, De repente, everything went silent tudo ficou em silêncio, because they realized porque eles perceberam Jesus Christ que Jesus Cristo had suffered it all. havia sofrido tudo isso. He suffered being tortured. Ele sofreu a tortura. He suffered being beaten. Ele sofreu de apanhar, He suffered rejection. rejeição. He suffered hatred. Ele sofreu ódio. He died alone, Ele morreu sozinho. and heaven was silent E o céu ficou silencioso. because God had Porque Deus served time tinha, certa vez, on this earth descido à terra as a man. como um homem. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores e senhoras, God knows your suffering. Deus conhece o seu sofrimento. He himself Ele próprio has suffered sofreu, like none of us will ever suffer. como nenhum de nós jamais irá sofrer. When I walk through that suffering, E quando eu caminho através desse sofrimento, I find great comfort in knowing eu encontro grande conforto em God saber knows what I feel in my heart. que Deus sabe o que eu sinto no meu coração. He understands the sadness that I experience. Ele entende a tristeza que eu He sinto. understands the feelings of unfairness Ele entende quais são os sentimentos de injustiça, because he's been there. porque ele esteve lá. That's why he can comfort us E é por isso que ele pode nos and confortar help us e nos ajudar as no one else. como nenhum outro. He's been there. Ele esteve lá. May I ask you a question? Posso te perguntar uma coisa? Do you know someone tonight who is suffering? Você conhece alguém nessa noite que está sofrendo? The question is why? A pergunta é, por quê? Are they suffering because of the sin of their life, Estão sofrendo por causa do pecado da sua vida, choices they've made? escolhas que eles fizeram? Are they suffering because of choices of someone else? Estão sofrendo por causa das escolhas de outros? Christian, let me ask you this question. Irmão, deixa eu te perguntar isto. Has God been trying to speak to you Enquanto Deus tem estado tentando falar com você about your relationship with him? a respeito da sua relação com Ele, You know you're not reading your Bible the way you should.
Você sabe que você não está lendo a sua Bíblia como você deveria. You know you're not praying the way you should. Você sabe que você não está orando como deveria. You don't even give a thought to God. Você nem mesmo tem algum pensamento sobre Deus. So you come to church Sunday night. E você vem à igreja à noite, no domingo. Is he going to have to use suffering to draw us? Você vê que Deus tem que muitas vezes usar o sofrimento para nos atrair a Ele. I began this message by sharing with you. I don't understand all the whys. Eu comecei esta mensagem dizendo que eu não entendo todos os porquês, But I do understand enough to share those 4 truths with you. mas eu entendo o suficiente para poder compartilhar com vocês algumas verdades. A number of years ago, I was praying for a man. Alguns anos atrás eu estava orando por um homem. And I can remember every day praying, God, please bless that man. E eu me lembro de orar praticamente todo dia dizendo, Deus, por favor, abençoe este homem. And one day as I prayed for that man, God stopped me. E um dia quando eu estava orando por este homem, Deus me parou. He said, I want you to hear the prayer you're praying for me. E ele disse, eu quero que você escute a oração que você está fazendo para mim. He said, you're asking me to bless a man Você está pedindo a mim que eu abençoe um homem who has left his wife, que deixou sua mulher, he has deserted his children, que abandonou seus filhos, he is totally consumed by sin, que está totalmente consumido pelo pecado, he is totally rebellious against me, que está totalmente em rebeldia contra and mim. he said, you keep asking me to bless him. E você continua pedindo que eu o abençoe. What has he done with the blessing I've already given him? E o que ele fez com todas as bênçãos que eu já havia lhe dado? And I stopped. Eu parei. I never thought about that. Eu nunca pensei a respeito disso. I was asking a righteous, holy God Eu estava pedindo para um Deus justo e santo to bless sin. para abençoá-lo. Some years later, Alguns anos depois, that man got back on track with God. aquele homem voltou aos trilhos com Deus. It was through the suffering. Como é? It was through suffering, Através do sofrimento, not through blessing. não através das bênçãos. Perhaps it's time we quit asking God to bless the sinner. Talvez esse deva ser o tempo em que nós devemos parar de orar para Deus abençoar o pecador. Perhaps it's time we ask God to do whatever he must do to draw the sinner to Jesus Christ. Talvez seja tempo de nós começarmos a orar que Deus faça o que Ele tiver que fazer para trazê-los de volta a Deus. Perhaps we need to quit asking God to bless Christians who are not obedient. Talvez seja na hora de nós começarmos a orar que Deus traga cristãos que não são obedientes. And perhaps we need to pray that God will bring some suffering into their life so that they will get on track with him. Talvez nós tenhamos que começar a orar e pedir que Deus traga algum sofrimento nessas vidas para que eles venham de I volta used para to think that was a very harsh way to pray. Eu começava a imaginar, eu costumava sentir que essa era uma maneira muito dura de orar. 3 years ago, I sat with a group of pastors from Ukraine and Russia. E 3 anos atrás, um grupo de pastores da Ucrânia e da Rússia. And I asked them, how can I pray for you? Eles perguntaram, como eu posso orar por você? They said, Pastor Sandy, please pray E eles disseram, Pastor Santi, por favor, ore that the church in Ukraine and in Russia para que a igreja na Ucrânia e na Rússia will come under great persecution again. venha atravessar grande perseguição de novo. Persecution where people are dragged out of the church and beaten. Perseguição onde as pessoas sejam arrastadas para fora da igreja e apanhem. Persecution where men lose their jobs. Perseguição que faça com que os homens percam seus trabalhos. And I asked him, why should I pray that way? E eu perguntei por que eu deveria orar dessa maneira. He said, Pastor, when there was suffering in Russia and Ukraine, Ele disse, pastor, quando havia perseguição na Rússia e na Ucrânia, the churches were filled. a igreja era cheia. Every prayer meeting was filled. Cada culto de oração era lotado. People lived and died for Jesus. Pessoas viviam e morriam por Jesus. And they said, now that we have freedom in Russia and Ukraine, Mas agora que nós temos liberdade na Rússia e na Ucrânia, the churches are half full. a igreja está pela metade. 10 people come to prayer meeting. 10 pessoas vêm à reunião de oração. They said, we would rather live with persecution and have commitment and holiness Nós preferimos viver debaixo de perseguição, onde haja santidade e compromisso, than to have freedom do que ter liberdade, and to not have people committed to Jesus. aonde não haja pessoas comprometidas com Jesus.
What about us? E quanto a nós? What about us? Quanto a nós? When I shared this message a while back, Quando eu compartilhei esta mensagem há algum tempo atrás, several of the folks came to me, várias outras pessoas chegaram para mim. said, Pastor, I know someone who's exactly where they're exactly where you just described. E eles disseram, nós conhecemos alguém que está exatamente do jeito que você acabou de descrever. And I had several say to me, E eu também tive vários que disseram para mim, Pastor, that's me. pastor, sou eu. When I suffer, I get real spiritual. Quando eu sofro, eu fico verdadeiramente espiritual. When I'm not suffering, Quando eu não sofro, I'm wondering, ladies and gentlemen, e eu me pergunto, irmãos e irmãs, if what we need in modern day America is persecution. se o que nós precisamos na América moderna não é perseguição. Churches are dying. A igreja está morrendo, Christians read their Bible cristãos leem suas Bíblias less than 7 minutes a week. menos de 7 minutos por semana. Christians pray Cristãos oram less than 4 minutes a week. menos de 4 minutos por semana. Perhaps, Talvez, if we want revival, se nós queremos um reavivamento, perhaps we need a little suffering. talvez nós tenhamos que experimentar o sofrimento. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir.
Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.